Eu leio no profeta Isaías, capítulo 9. Profeta Isaías, capítulo 9. Vou fazer a leitura dos 7 primeiros versos deste capítulo. Logo após a leitura, antes da mensagem, nós vamos ouvir novamente, mais uma vez, o nosso coral. Façamos então a leitura do texto, Isaías capítulo 9, que diz assim: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota do guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Ó noite santa, de estrelas fulgurante, ó linda noite em que Cristo nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que o Cristo a terra apareceu. As almas gozam nova esperança, que nova aurora, nova luz se ergueu. Com corações alegres nos curvamos aqui no berço de Cristo Jesus. Magos também
do Oriente aqui chegaram, guiados por uma estrela de luz. O grande Rei, nascido pobremente, eterno amigo, vai se revelar. Nossa fraqueza, o Cristo bem conhece, ó eis aqui vosso Rei, vinde adorar, ó eis o vosso Rei, vinde ajoelhar. Nossa fraqueza, o Cristo bem conhece, ó eis aqui vosso Rei, vinde adorar, ó eis o vosso Rei, vinde ajoelhar. Quando Emanuel chegar da escuridão e aflição para a alegria e luz de um novo dia. Esse é o título que nós demos para esta mensagem, desta manhã, que está lá no nosso grupo, convite para a celebração e para esta mensagem. O profeta está falando sobre uma transição que vai acontecer no tempo dele, mas que já aconteceu no nosso tempo, que é uma transição da escuridão para a luz. Se você pega o capítulo 8, um capítulo antes do 9 que nós lemos, ali você vai encontrar uma palavra muito dura de Deus ao seu povo, por causa do pecado, do distanciamento deste povo. E este capítulo 8, ele conclui com uma nota de angústia, de escuridão e de aflição por causa do pecado. Então o verso 22, que é o último verso que termina o capítulo 8 e dá continuidade então no capítulo 9, ele diz assim, olha só: depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Último verso do capítulo 8. Mas aí, nós começamos a ler o capítulo 9, e ele inicia com a promessa de um novo dia de alegria, em que a aflição, trevas e escuridão seriam substituídas pela alegria e luz de um novo dia. Então esse é o contraste que você vai encontrar ao terminar o oitavo capítulo e o início do nono. Num você encontra terminando com uma promessa de escuridão, tristeza, aflição, densas trevas,
E o 9 começa com uma promessa de uma alegria, de um novo dia, de substituição dessa tristeza, desta aflição, por uma luz que vai brilhar. Esta era certamente uma profecia dada por Deus através do profeta Isaías. E quando Jesus, no tempo do seu ministério, quando ele começa a pregar, ele vai se dirigir para a região da Galileia, no início do ministério, logo depois do seu batismo, da tentação, ele vai subir lá para a região norte, Israel, e ele vai para essa região chamada região da Galileia, e ele vai ficar ali próximo, exatamente onde estão essas duas tribos de Zebulon e Naftali, que estão citados aqui no texto. São duas tribos que estão lá no norte. E ele vai para essa região, e o texto de Mateus, se você ler o capítulo 4, versos 12 a 16, ele vai narrar desta forma, que Jesus foi para a região da Galileia, terra de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Então o que nós deduzimos daqui? Que Jesus está subindo para a Galileia, ele está se aproximando da terra de Zebulon e Naftali, que são duas tribos de Israel, e aí o evangelista diz assim, sabe o que está acontecendo? Ele está indo para lá para cumprir uma palavra profética de 700 anos lá atrás, quando Isaías narrou, por inspiração de Deus, que haveria de acontecer um tempo onde isso se daria, lá em Zebulon e Naftali, terra da escuridão, que viria a luz sobre eles. E a gente vai entender um pouco melhor no decorrer da nossa palavra, esta importância dessas tribos da terra de Zebulon e Naftali, e o que é que está acontecendo, por que é que Jesus vai para lá, e o que é que o texto está querendo nos ensinar. Porque essa experiência narrada, tanto no profeta, como a gente vê depois com a vinda do Messias, essa experiência das trevas para a luz, diz o texto que seria uma experiência tão alegre e tão marcante, que o profeta Isaías compara isso a uma colheita maravilhosa, no verso 3 que nós lemos, e com uma vitória sobre os seus opressores. Então, é um simbólico aqui, ele está dizendo assim, olha, essa alegria de Zebulon e Naftali, quando vier o Filho do Homem, quando o Messias chegar, haverá uma alegria tão grande. Está alegre hoje? Que ele já chegou, né? Então a gente tem alegria aí, faz 2000 anos que a gente pode se alegrar, né? Então o profeta diz assim, quando ele vier, vai acontecer um tempo de alegria tão profunda, tão grande, que é só você comparar quando alguém faz uma colheita e ele tira o fruto da terra e recolhe aquela boa colheita, ele se alegra. Lembra no Antigo Testamento? Ele ia fazer festa no templo, ele ia fazer sacrifício, eram festas de dias e dias, celebrando a colheita. E o profeta diz assim, quando isso acontecer, vai ser igual um cara que fez uma colheita, ele está feliz. Ou então, quando o guerreiro foi para a guerra, venceu a batalha, ele volta feliz, porque ele foi vitorioso na batalha. Essa é a comparação que o profeta está fazendo. E aí, neste contexto da profecia, enquanto o profeta está narrando esses valores, essa alegria intensa que virá sobre o povo, quando esse menino vier, ele está encaixando dentro dessa palavra as declarações que, eu creio que entre elas, esta é uma das mais importantes das Escrituras, quando Isaías diz assim, um menino nos nasceu. Está dentro do contexto aqui, do texto que nós lemos, segunda parte, depois que ele fala de Zebulon, Naftali, terra da escuridão, que virá a grande luz, ele diz assim, porque um menino nos nasceu. Alguns teólogos dizem assim que a gente deve observar bem, porque quando Isaías fala essa palavra, ele fala no presente. Isaías diz assim, o menino nos nasceu. Ele não nasceu, ele vai nascer depois de 700 anos. Então por que o texto diz, o menino nos nasceu? É porque quando Deus diz as coisas que vão acontecer, já aconteceu. Já aconteceu.
E aí então a gente tem o profeta Isaías, e eu gostaria de rapidamente mostrar para os irmãos por que ele está falando da terra de Zebulon e Naftali, o que tem a ver essa história dessas tribos com o contexto e o que virá depois, porque se você já leu as Escrituras, o Antigo Testamento, conhece a história, né, de Israel, você sabe que depois de Salomão, rei de Israel, houve uma divisão dos reinos, reino do norte, reino do sul, 2 tribos ficaram no sul e 10 tribos foram para o norte. Israel no sul, no norte, e Judá no sul. 2 tribos embaixo, mas 10 tribos lá em cima. Zebulon e Naftali eram 2 dessas 10 tribos lá do norte da Palestina. Essas 2 tribos, junto com outras, já tinham sido conquistadas pela Assíria. O inimigo já tinha invadido essas terras e eles já estavam cativos. Eles já tinham sido levados escravos. Por isso, eles já estavam no tempo do profeta na escuridão do exílio, distante de Deus. Eles já tinham abandonado Deus, por isso foram para o exílio, né? Então aqui, a gente entendendo esse significado, a gente diz assim que essas tribos, Zebulon e Naftali, que estão relatadas no texto do profeta, e que também em Mateus é citado, referindo-se a esta profecia, já estavam vivendo em período de trevas. Lá no texto, a gente tem a expressão, né, Galileia dos gentios. Por que eles chamam essa região de Galileia dos gentios? Porque os israelitas daquela região do norte se misturaram com outros povos, perderam a sua essência naquilo que era o serviço a Deus, viver de acordo com a vontade de Deus, ter um rei como Deus. Então eles se misturaram com outros povos, casaram-se israelitas com pagãos. Por isso, essa região foi chamada Galileia dos gentios. Por quê? Porque aquela região era uma região mais de gentil, de um povo sem a presença de Deus, um povo que abandonou a Deus, do que um povo que estava debaixo do cuidado, do zelo e da obediência a Deus. Então a Galileia, essa Galileia dos gentios, vai ser presenteada lá no Novo Testamento. Ela vai ser presenteada com o quê? Com a presença de Jesus. O povo que andava nas trevas, Zebulon e Naftali, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Zebulon e Naftali, na sombra da morte, vivendo na escuridão. E sobre eles, porque Jesus foi para lá, Jesus entrou na terra de Zebulon e Naftali. Jesus entrou nesta terra. E aí o texto, profeta, e depois Mateus dizendo, isso se cumpriu, porque ele está lá. Onde está a escuridão? Jesus está. O povo que está vivendo a escuridão vai encontrar-se com a luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então nessa profecia, Deus diz que o Messias prometido caminhará pela Galileia dos gentios como luz do mundo. Por isso que Jesus vai para lá, porque é o Filho de Deus que chega como luz, e ele vai aonde? Onde há escuridão. E Isaías faz então essa referência a estas 2 tribos, Zebulon e Naftali, que foi humilhada, desprezada. Nós lemos no começo do texto, né? Bem no comecinho da leitura, que diz, no passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, terra que estava humilhada, desprezada. Agora, há o futuro glorioso. Deus vai restaurar Zebulon e Naftali e fará brilhar uma grande luz sobre a terra onde habitou trevas no período do exílio. Das trevas para a alegria, porque o jugo do opressor, diz ele, será quebrado. As botas dos soldados serão queimadas, verso 5, e uma criança nascerá. Esse é o caminho. Tudo isso deve ser motivo de alegria para as terras de Zebulon e Naftali. Simbolicamente, onde há escuridão, Jesus anda e vai na direção das terras onde há escuridão. Se há escuridão na sua vida, Jesus está indo na sua direção.
essa transição, né, e que eu chamei lá no enunciado do tema da mensagem, da escuridão e aflição para a alegria de um novo dia, o texto diz que a luz resplandeceria sobre eles. E a gente lê lá em João, capítulo 1, logo no prólogo, na introdução do Evangelho de João, ele diz assim que Jesus é a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Veja a conexão que há entre os evangelhos, entre a promessa de que Cristo vindo haveria luz, e os evangelhos estão dizendo a luz chegou. Ele mesmo, Jesus, ensinando os discípulos, o que foi que ele disse? Eu sou as trevas. Eu sou a luz do mundo. Quem andar comigo, quem caminhar comigo, andará na luz e não verá as trevas. Então Isaías afirmou que a chegada do Messias transformaria essa escuridão em luz. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus está lá, na terra de Zebulon e Naftali. Ele está aqui em mim, no meu coração, vindo em minha direção. E Mateus, então, como eu disse, ele vai afirmar essa mesma profecia, ele vai dizer que esta profecia se cumpriu em Jesus, porque as cidades receberam a luz, presenciaram a luz. Isaías também afirmou que a chegada do Messias transformaria o tormento da existência humana em paz. É difícil explicar isso para um coração endurecido, irmãos. Mas você sabe o que é um coração atormentado? Uma vida iludida com este mundo? Você sabe o que é viver sem viver neste mundo? Existir sem tirar proveito do que há de melhor numa existência neste mundo? E que para o mundo o melhor é o que está sendo vivido hoje. Fazer uso das coisas materiais, fazer uso daquilo de bom e melhor, entre aspas, que o mundo oferece, quando Jesus diz assim, eu vou transformar todo o tormento de vida que vocês têm hoje, na escuridão, em paz. E ele diz que vai haver uma alegria maior, muito grande, do que quando se celebra uma colheita, ou quando se vence uma batalha. E mais importante ainda que tudo isso, é que o profeta vai anunciar, ele vai anunciar para o povo de Deus no passado, como é o anúncio que nós recebemos hoje e todos os anos, celebramos, proclamamos, pregamos àqueles que não conhecem essa luz que chegou, e esta alegria que nós precisamos celebrar, de mais importante que o profeta diz, é que o menino nasceu. E ele nasceu para reinar sobre os povos, de acordo com a vontade de Deus. É isso que ele diz no versos 6 e 7. Ele nasceu para nos guiar de um modo que jamais fomos guiados antes, que o mundo não pode dar, que a orientação de pessoas não pode nos ajudar muitas vezes, mas ele tem a resposta, o caminho, a direção correta. Por isso ele nasceu para ser rei. Então, que haja alegria ilimitada hoje. Hoje é antecipado, mas aí na semana, chegando às celebrações de Natal, que o seu coração possa se alegrar na presença de Deus. Ação de graças pela maravilha que Cristo realizou em Cristo, que Deus realizou em Cristo, para aqueles que vivem ou viveram ou estão vivendo na noite escura do pecado. O menino nasceu. E aí, no final do texto, eu vou passar por ele rapidamente, porque os irmãos já ouviram várias mensagens, eu mesmo já tive o privilégio de falar sobre esse texto, especificamente sobre essas características do menino que foi prometido, e é por isso que ele é especial.
Porque criança nasce todo dia, e naquela época, no primeiro século, nasciam crianças direto. E ninguém ia lá dar tanta atenção para as crianças como se deu aqui no nascimento de Jesus. Mas é que esta criança tem uma característica muito especial. Ela tem alguns títulos, alguns sobrenomes que foram dados para ele pelo profeta, ou seja, pelo próprio Deus, dizendo: olha, um menino vai nascer. Mas não é uma criança comum. Domingo passado nós falamos sobre o milagre, né? Deus fazendo aquela loucura que Paulo chama de evangelho, loucura para os que perecem, mas é salvação para nós. E aí Deus vem naquela loucura que o mundo diz e traz para o ventre de uma mulher o seu filho Jesus, obra do Espírito Santo, nascido por obra do Espírito Santo. E aí ele chega e vem para cumprir um propósito divino estabelecido, já proclamado lá atrás pelos profetas. E aí Deus diz assim, quando você falar desse filho que vai nascer, que é obra minha, que sou eu quem estou fazendo, você vai dizer para esse povo que não é uma criança comum, mas essa criança tem sobrenomes. Quais são os sobrenomes do Filho de Deus? Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Maravilhoso Conselheiro, porque todos nós precisamos de bons conselheiros. Qualquer pessoa especializada, um terapeuta, um pastor, ele pode dar conselhos e te ajudar em algumas questões ou problemas que você está vivendo. Mas Deus faz algo de sobrenatural quando Ele nos aconselha em Cristo Jesus. A sua ajuda para nós é algo de extraordinário e sobrenatural. Por isso é que Ele é maravilhoso conselheiro. Se você quiser inverter também dá certo, né? Ele é um conselheiro maravilhoso. Quando você falar do pastor, falar o pastor é um bom conselheiro. Não precisa ser sobre mim, qualquer outro pastor, né? Ele é um bom conselheiro. O terapeuta que eu faço consultas semanais, ele é bom conselheiro porque ele foi preparado, estudou. Mas Jesus, ele é maravilhoso conselheiro. Aliás, é interessante isso, porque a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, se conjugam nessa maravilha de aconselhamento. Se você ler o próprio profeta Isaías, lá no capítulo 28, 29, diz assim, que Deus é maravilhoso em conselho e magnífico em sabedoria. Aí, então aqui Deus é chamado de conselheiro. E o Espírito Santo é chamado nas Escrituras como conselheiro, porque Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, vou enviar o conselheiro. Então o Espírito Santo também é conselheiro. E ele diz que quem virá o Filho será conselheiro. Então você tem aí, gente, um pacote de conselheiros. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade Santa. Deus forte. Não tenho dúvida disso, que o nosso Deus é poderoso, é forte. Ele realiza, Ele faz aquilo que Ele quer e deseja no tempo dEle. Pai da eternidade, porque é aquele Pai que vai ficar eternamente na sua paternidade enquanto nós, seus filhos. Nossos pais, o meu já partiu, talvez muitos pais aqui já foram, dos irmãos aqui já partiram, mas esse é Pai da eternidade. Ele não tem tempo finito, Ele continuará sendo eternamente o nosso Pai. E por último, o Príncipe da Paz. Alguém fez uma seguinte afirmação, que a paz não é ausência de perturbação, e sim a presença de Deus. Paz não é ausência de perturbação, e sim a presença de Deus. Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Eu termino essa minha palavra com uma expressão registrada por João no último livro das Escrituras, no livro do Apocalipse, livro do futuro, que apresenta para nós as coisas que haverão de acontecer, quando ele escreveu nos versos 3 ao 6 do capítulo 22, livro do Apocalipse. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite.
Eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Amém. Todas essas luzes aqui vão ficar sem nenhum significado e impotentes, porque no dia de Cristo, quando Ele vier, Ele será e continuará sendo a luz que ilumina todo o homem. Nenhuma luz será tão forte, tão capaz de iluminar o nosso coração, a nossa vida, o povo de Deus, a igreja de Deus, do que a luz que brilha, a luz de Jesus Cristo em nosso coração. Que você tenha um Natal de Cristo Jesus abençoado juntamente com a sua família. Amém. O coral, juntamente com a igreja,